Fala galera, bem-vindos a mais uma videoaula. Dando continuidade aí a conjuntos numéricos, vamos para a aula 2, né? Então, os conjuntos numéricos também têm uma lei de formação, né? Como seria essa lei de formação? É eu representar por chaves, né? Então eu posso simplesmente colocar assim, ó, x pertence, né? O símbolozinho de pertence. Posso restringir aqui, filtrar, posso colocar naturais, posso colocar inteiros, racionais, reais. Nesse daqui eu vou colocar naturais. Então x pertence ao conjunto dos números naturais, tal que x é primo par. Ou seja, de qual número eu estou falando, né? Estou falando simplesmente do número 2, né? Ó. Então x pertence ao conjunto dos números naturais, tal que x é primo e par, né? Já dá pra gente sacar logo que é o número 2. E se eu tiver esse conjuntinho aqui representado pelo diagrama aqui, né? E eu tenho aqui 1, 2, 4, 8 e 16. E o exercício pedir pra gente achar a lei de formação. Então se eu observar aqui, né, ó, nada mais é do que 2 elevado a n, né, ó. Mas existe alguns números específicos para poder eu substituir no lugar do n aqui, que vai gerar esses números aqui. Quando eu pegar 2, elevar esse número, o resultado é 1. 2 elevado a um número, que o resultado é 2. 2 elevado a um número, que o resultado é 4. E por aí vai, né? Então já dá para sacar logo também que é o 0, né? O 1, 2, 3 e 4, né? Então eu posso simplesmente colocar o seguinte, ó. X pertence. Posso colocar também naturais de novo, né? Só que aí já entra o zero e muita gente não considera o zero como número natural, né? Então vou colocar reais, né? X pertence aos reais, tal que como tem alguns números específicos, né? Então não vou colocar tal que, vou colocar para n, né? Ou não, para x, né, que eu chamei de x, para x igual a 0, 1, 2, 3 e 4, né? Ó. Então, ó, 0, 1, 2, 3 e 4, né? Então aqui também tem que chamar de x, né? Ó. Então quando eu fizer 2 elevado a 0, 1. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 4, 16, né? Então também a gente pode trabalhar com as leis de formação, né? E também existe igualdade de conjuntos. A igualdade de conjuntos, né, o próprio nome já fala, né? Quando o conjunto A, por exemplo, é igual ao conjunto B. Eu posso falar isso através da lei de formação e comparando com o conjunto, né? O exemplo que eu dei lá, por exemplo, do número primo, né? Ó. Ou seja, x pertence aos naturais, tal que x é primo e
par. E posso falar que simplesmente o conjunto B é o 2, ou seja, A igual a B. Pode acontecer essas situações assim. Agora também a gente tem os conjuntos unitários, né? Ó. Um exemplo de conjuntos unitários é esse que a gente fez anteriormente, né? É eu colocar o conjunto que tem um elemento, né? Ó. Todo conjunto, então, que tiver um elemento, seja com letra, com número, o que for, ele é considerado conjunto unitário, tá? A gente acontece muito essa situação, né? O exemplo anterior também cabe aqui, né? X é um número primo par. E também tem os conjuntos vazios, né? Quando que o conjunto vai ser vazio? Eu posso falar o seguinte, ó. X pertence ao conjunto dos números reais, tal que X é par terminado em 5. A gente sabe que não existe nenhum número par que termina com 5, né? Então, simplesmente, não vai existir esse conjunto, né? Ele vai ser um conjunto vazio, né? Ó. Como que eu posso representar esse conjunto vazio? É o círculo cortado no meio, né? Isso significa conjunto vazio. Temos também o conjunto universo, né? Ó. Vamos supor que eu tenho lá assim uma função x ao quadrado igual a 4, né? Resolvendo essa equaçãozinha aqui, eu sei que é mais 2 e menos 2, né? Então, o conjunto universo meu aqui é somente esses dois elementos aqui, né? Ó. Menos 2 e 2. Agora, o conjunto das partes. O conjunto das partes é um exemplo aqui, ó, seria o seguinte. Vamos supor que eu tenho o conjunto A aqui. Aí tá 1, 2, 3. Aí te pede o conjunto das partes, né? Ó. O que a gente vai fazer para poder descobrir o conjunto das partes, né? A gente vai fazer simplesmente o seguinte aqui, ó. Aqui entra também o conjunto vazio, tá? Então toda vez que aparecer conjunto das partes, o primeiro que a gente coloca é o conjunto vazio, tá? Que faz parte também. Isso, tá, gente? Sempre entre chaves, porque é um conjunto que vai fazer parte desses aqui. Então, ó, aí vai ter o 1, o 2, o 3, o 1 com 2, o 1 com 3 e o 2 com
3. Então, se eu contar aqui, ó, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá faltando 1. 1 com 2, 1 com 3, 2 com 3. O que tá faltando aqui agora, ó, que ficou faltando, foi o próprio conjunto, né, ó. 1, 2, 3, né, ó. Então aqui vai ter 8 elementos, né, ó. 8 subconjuntos que faz parte desse conjunto das partes. Então, às vezes, pode aparecer exercício que vai te perguntar, vai te dar o conjunto e te perguntar quantos subconjuntos tem nesse conjunto das partes aqui. Então, para não ter que ficar fazendo um por um aqui, que a gente pode esquecer algum elemento, né? A gente faz simplesmente o que? A gente usa essa formulazinha aqui, ó. 2 elevado a n, tá? Ó. Então, se eu tiver aqui 4 elementos, aí 2 elevado a 4 vai dar 16. Ou seja, esse conjunto das partes aqui vai ter 16 subconjuntos. Tá, pessoal? Então, pessoal, por enquanto, essa segunda aula é só isso daí, tá? Aguardem a próxima videoaula, que vai ser sobre operações entre conjuntos. Aí, passando essa parte de operações entre conjuntos, aí virá os exercícios, né? Pra gente poder consagrar aí e concretizar o conhecimento aí. Um abraço a todos. Até a próxima videoaula.